Vamos ler inicialmente, verso 1 ao verso 3. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos, ó Deus, nesse momento em que vamos meditar na Tua Palavra, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a entendermos as maravilhas da Tua Santa Lei, a contemplarmos, ó Deus, o Evangelho e sermos encorajados, consolados, exortados, alimentados, ó Deus, pela Tua verdade, para que assim, ó Deus, possamos ser mais e mais enriquecidos pelo Senhor neste santo dia. Isso que nós te oramos, em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, 1 Samuel, capítulo 18, é o capítulo que narra os eventos após a grande vitória de Davi sobre Golias. Há dois tipos de reações que nós vimos. A reação, em primeiro lugar, de Jonatas, aquele que, apesar de saber que o grande feito de Davi apontava para ele perder o reino, ser o futuro rei, ele era o filho de Saul, provavelmente o próximo rei, mas a alegria de Jonatas ao ver a glória de Davi, porque ele entrega a sua armadura, as suas vestes, a sua arma. Ele olha para Davi e nós não vemos um conflito, uma inveja, um problema, um ciúme, mas nós vemos ele olhar para Davi e reconhecer ali o feito que ele fez, porque certamente a obra de Davi representava a glória de Cristo. A alegria de Jonatas, e o texto descreve isso por duas vezes, verso 1 e verso 3, como a sua alma amava a Davi. E em contraste a isso, a maior parte do capítulo 18, verso 6, até o final do capítulo, verso 30, descreve uma reação totalmente oposta. E essa é a dinâmica do capítulo 18, as duas reações, a reação daquele que exalta a glória de Cristo e se alegra na glória de Cristo, e a reação de Saul, diferente do seu filho, como ele fica com inveja, com um cântico que fala da glória de Cristo. O cântico que falava daquele que representava Cristo e que teve uma obra que apontava para a superioridade dele a Saul. Ele ouve aquele cântico é a causa de todo o conflito, como ele fica irado, indignado, e ele passa a tentar matar a Davi. E não consegue matar, e depois o texto começa a descrever, por uma parte, a arma do ódio e outra parte a arma da malícia. Ele começa a usar as próprias filhas, né? A primeira ele promete em casamento, depois ele não cumpre a sua palavra. Depois ele usa a segunda filha em promessa em casamento a Mical. Mas o texto deixa muito claro que a intenção dele era que Davi fosse morto por meio dos filisteus. Ele queria que Davi, tomado pela paixão do momento, pelo entusiasmo da proposta de ser genro do rei, ele fosse descuidadamente para uma guerra contra os filisteus, para tentar matar 100 filisteus, e naquela atitude talvez Davi fosse morto. Mas o texto descreve mais uma grande vitória de Davi. Ele mata não apenas 100, mas 200 filisteus e volta. O projeto de Saul é frustrado, ele casa com a filha de Saul. E assim se termina o capítulo 18. O capítulo 19 narra essa continuidade desse ódio no coração de Saul e de um projeto muito claro de tirar a vida de Davi. Ele não vai ficar tranquilo enquanto ele não tirar a vida de Davi. O capítulo 19 narra 4 livramentos
de modo intercalado, verso 1 ao verso 7, o livramento de um dos filhos de Saul a Davi. Verso 8 e 10, o próprio Davi foge de Saul. Verso 11 ao 17, um segundo filho de Saul, agora Mical, faz o livramento a Davi, e no final o Espírito do Senhor livra a Davi, verso 18 ao verso 24. O capítulo narra exatamente esse conceito como um homem mau, ele odeia o Senhor, ele odeia o seu ungido, ele odeia o povo do Senhor. Mas o capítulo também descreve como o Senhor, na sua soberania, protege o seu povo. Apesar dos projetos do homem mau, o Senhor, ele protege o seu povo. Em primeiro lugar, verso 1 ao verso 7, a ação de Jonatas. O texto diz: falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar a Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: meu pai, Saul procura matar-te, acautela-te, pois, pela manhã e fica num lugar oculto, esconde-te. A palavra de Deus em Lucas capítulo 2, verso 34, nos diz exatamente essa verdade que nós vemos aqui nesse texto. No contexto do nascimento de Cristo, ali ainda criança, Lucas 2,34 diz: Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Alvo de contradição. Um pai que odeia e um filho que o ama. A Escritura apresenta exatamente que existem dois tipos de pessoas na humanidade, ainda que diversas culturas, diversos modos de pensar. Quando a Escritura fala sobre a humanidade, fala sobre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente, em Gênesis capítulo 3. Em 1 João fala sobre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E é exatamente essas duas figuras, Saul e Jonatas, representam esses dois tipos de pessoas, aqueles que encontram prazer em Cristo, e aqui, nesse que representa Cristo, e aqueles que o odeiam, aqueles que querem destruir. Simeão, no contexto da apresentação de Cristo ali em Lucas, vai dizer exatamente isso, usado pelo Senhor, que ele veio para ser alvo de contradição. O amor de Jonatas por Davi representa exatamente esse conceito. Ele amava Cristo, amava a glória de Cristo, enquanto que Saul odiava. Há um texto em Mateus capítulo 10, verso 34 ao 39, que diz exatamente esse mesmo conceito, que o Senhor não veio para trazer paz à terra, mas fazer divisão, onde o pai não haveria conflito entre pais e filhos, por causa do Senhor. E ali no final daquele bloco, o texto diz que aquele que perder a sua vida, que tentar ganhar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, a ganhará. É exatamente isso que é o caminho que Jonatas está seguindo, porque ele pode ter muitos prejuízos ao ficar contra o seu pai, ele pode perder a vida no palácio, ele pode ser expulso da vida naquele ambiente, todos os privilégios que tinha, mas a verdade é aquele que perder a sua vida por causa de Cristo, este a ganhará. O verso 3 diz: eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás, falarei a teu respeito a meu pai e verei o que houver e te farei saber. Essa é a proposta, esse é o caminho que Jonatas escolheu tomar, ele argumentar, e na sua argumentação ele vai falar do pecado do seu pai, para que seu pai se arrependa daquele caminho. E ele pode certamente se envolver em problemas por tomar esse caminho, mas Jonatas entendia muito bem, estava muito claro no seu coração a quem ele deveria priorizar. O texto, meus irmãos, de Mateus capítulo 10, ele faz referência e é um ensino que descreve
aquilo que nos vai instruir sobre uma cena sobre a relação entre pais e filhos, e o filho deve amar o pai, deve respeitar o pai. Mas se o Senhor nos descreve que nós temos que colocar o Senhor em primeiro lugar, até mesmo entre a relação pais e filhos, que dirá sobre as outras relações? Se o Senhor deve ser amado e colocado em primeiro lugar, até mesmo do que um pai, do que uma mãe, do que a esposa, o marido, que dirá sobre as demais relações e as demais escolhas da vida. É exatamente o propósito do texto de Mateus 10, porque a família é algo importantíssimo. Mas é um texto que nos mostra o problema de que nada pode ocupar o lugar de Deus em primeiro lugar, e Jonatas entendeu isso muito bem, colocar Cristo em primeiro lugar. Aqui, aquele que representa Cristo. O verso 4 e o verso 5 narra exatamente esse diálogo de Jonatas com Saul, quando ele vai confrontar o seu pai. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti. E os seus feitos para contigo não têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? Perceba, meus irmãos, a linguagem da redenção. A vitória de Davi sobre Golias é o grande livramento sobre Israel, que representa exatamente o que Cristo fez por nós, aquilo que o homem não poderia fazer com suas próprias forças. Ele foi aquele que ele se colocou para morrer em favor do seu povo, arriscou a sua própria vida. O argumento de Jonatas para com Saul é dizendo: olha, você está com ódio de Davi, mas na realidade Davi ele não pecou, ele é inocente, e na realidade o pecado está em você, ao tentar matar, tirar a vida dele, você que vai estar fazendo algo equivocado, algo errado. Você até se alegrou na obra dele. Por que pecarias contra sangue inocente? É exatamente isso como o mundo reage diante da pregação de Cristo. Quando a pregação de Cristo fala dos benefícios da graça, do amor, da bondade e da misericórdia, o ímpio, por vezes, se alegra nessa pregação, ele gosta de ouvir essa mensagem. Mas quando essa mensagem também vai tocar exatamente no tema da glória de Deus e da comparação do homem com esse Deus glorioso, o seu pecado, e a pregação do Evangelho denuncia o pecado dos homens, os homens eles ficam irados e eles tentam argumentar sobre o ódio que eles têm da pregação do Evangelho, da igreja, mas é uma ira sem causa, é uma ira contra Cristo, é como a ira de Saul contra Davi. Não tem sentido, revela exatamente o coração do homem mau, que vê maldade no Senhor, no seu ensino. Quando o coração do homem não conhece o Senhor, assim como foi na primeira vinda, os fariseus se juntavam, ouviam a pregação de Cristo e encontravam defeito. Cristo foi denunciado e foi ser julgado e foi morto por um crime que eles consideravam que o Senhor cometeu heresia. Porque segundo a interpretação deles, segundo a sabedoria deles, Cristo era impuro, era imperfeito. Mas o que a verdade é que isso revelava o coração deles, a maldade deles. O versículo 6 diz: Saul atendeu a voz de Jonas e jurou: tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas essas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. É impressionante, meus irmãos, como a palavra de Deus, ela fere os nossos corações, ela nos restaura, ela ilumina os nossos passos. Como ela atinge o povo de Deus para dirigir os seus caminhos, e até ao homem ímpio,
Aqui nós temos uma cena em que um homem vai durar por um pouco, mas aquela pregação da verdade, aquela orientação, ela beneficiou Saul por um tempo, tirou ele daquele caminho de ódio, de mágoa, chamou ele ao bom senso, fez ele andar no caminho de uma conciliação, e houve certa paz, meio que momentânea, né? Porque logo em seguida nós vamos ter um outro problema, mas ele desistiu do seu caminho, porque ele foi confrontado com a palavra. O pastor Joseph Paipa, certa vez quando esteve aqui pregando, ele pregou o texto de Romanos 9, e ele pregou argumentando como a pregação da palavra, a vida no meio do povo de Deus, ele traz benefícios até sobre aqueles que não são os eleitos. E ele mencionou exatamente esse texto de Romanos 9, verso 4 e verso 5, dizendo: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Paulo, em Romanos 9, está descrevendo a tristeza que ele tem no coração, porque aqueles compatriotas judeus cresceram e têm todas essas listas de benefícios, essas riquezas, mas ele está triste porque eles não são salvos. Mas ele passa a enumerar os benefícios que eles tiveram por ser criados naquele ambiente, e um homem ímpio que cresceu no meio do povo de Deus, ele vai ter muitas orientações boas para a sua vida, para agir como um bom cidadão, para ter orientação, para livrar do mau caminho. E a palavra de Deus é tão rica, meus irmãos, que ela, nessa instrução, nessa orientação, nessa confrontação, ela traz esse benefício para Saul, que livrou ele desse caminho de mágoa, de ódio. A mágoa, o ódio é algo autodestrutivo, né? A pessoa que vive por esse caminho, ele vai tentando achar o descanso para a sua alma, o descanso para o seu coração, a fazer o mal, fazer um tipo de vingança para com a outra pessoa, mas ele não percebe que ele está destruindo, ele está perdendo o seu sono, perdendo a sua paz, ele está destruindo o seu caminho. E a pregação de Jonatas, ao falar sobre a integridade de Davi, tirou ele daquele laço, né, daquele caminho que ele estava preso, enredado, trouxe benefício. Pela palavra houve uma restauração. Agora, a partir do versículo 8 ao versículo 10, vai narrar um momento, o retorno de Saul a esse ódio e a fuga de Davi. O versículo 8 diz: tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, fugiram diante dele. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém este se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Há uma transição aquela palavra, certamente não é a cena do verso 6 e 7, não é a conversão de Saul, não é que é a pregação que mudou o coração daquele homem, não mudou totalmente, mas mudou a mente daquele homem, especialmente naquele momento, naquela intenção de tentar matar a Davi, tirou aquela ideia da mente, trouxe um benefício para ele, mas vemos aqui que não mudou o seu coração, ele continua sendo esse homem perverso, e basta uma nova circunstância para voltar esse ódio à tona e ele tentar matar a Davi. E no meio desse relato tem algo interessante, né? O versículo 8. É um relato de uma guerra, de uma vitória. E logo em seguida vai voltar a falar sobre o ódio de Saul. E qual é o ponto aí do verso 8? Por que Saul ele volta a ficar irado com Davi? Porque nós temos mais um relato de uma grande vitória de Davi. Saul ele fica irado quando ele olha para a glória
daquele que representa Cristo. Quando toda vez há um relato de um grande feito, de uma exaltação de Davi, Saul, ele não consegue ficar em paz com isso, porque ofusca a exaltação da sua pessoa. Esse é o problema de Saul, essa é a dinâmica do texto, vai descrevendo ele não suportar a glória daquele que representa Cristo. A grande vitória que deveria ser o motivo da alegria para o povo, para o rei, é exatamente um dos motivos pelos quais ele fica irado e volta-se a toda a sua ira contra Davi. Não se bastasse isso, como ele é um homem ímpio debaixo da ira de Deus, o texto descreve sem nenhuma dificuldade, como nós vimos no verso 18, no capítulo 18, que pela soberania de Deus o Senhor envia um espírito maligno da parte do Senhor para a vida de Saul, para punir ele. A ira de Deus é derramada sobre Saul, o Senhor fazendo com que ele seja endurecido mais e mais, e ele avance no seu caminho da maldade, para que ele progrida no seu caminho maligno, ele saia daquele momento de curto de conciliação, mas ele se aprofunde naquilo que está no mais profundo do seu coração, que é a mágoa, que é o ódio, e seguindo o espírito maligno, ele vá novamente tentando tirar a vida de Davi, que estava inofensivo, dedilhando o seu instrumento, estava ali fazendo o seu trabalho, que era cantar uma música para acalmar o rei, sem nenhum ato de maldade, mas o homem tomado de projeto, de um coração imergido no pecado, longe da verdade de Deus, ele vai novamente, tomado de ódio, tentar tirar a vida de Davi. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém esse se desviou do golpe, e aí Davi foge, ele escapa daquela tentativa de tirar a sua vida. Uma das coisas, meus irmãos, que causa tanta ira para aquele que não conhece o Senhor, e terrivelmente nós vemos isso até no meio evangélico, pessoas que ficam iradas quando o povo do Senhor fala sobre o dia do Senhor. Algumas pessoas, a nossa cultura é muito forte esse tema de que nós trabalhamos, nós nos afadigamos, corremos ao longo da semana, e no domingo é o dia para nós desfrutarmos com a família, nós descansarmos, dormirmos. As pessoas exatamente dizem isso, né? Que mal há eu pegar o domingo e poder ir para uma praia, descansar e tirar o dia para dormir, usar esse dia porque eu trabalhei tanto, eu fiz tanta coisa, tão cansado eu estou ao longo da semana. E quando as pessoas ouvem sobre o entendimento bíblico do dia do Senhor, algumas pessoas ficam revoltadas. Elas ficam revoltadas com esse ensino. Algumas pessoas, até evangélicas, elas também ficam revoltadas porque é algo chocante, né? É diferente daquele conceito que eles construíram ao longo da vida. Choca bastante. Mas esse dia ele fala exatamente da glória do nosso Redentor. Porque aquele que é o Criador do mundo, é o Criador da nossa vida, ele, nesse dia, o dia da vitória de Cristo, o dia em que nós cantamos a glória de Cristo, nós meditamos na glória de Cristo, ele convoca a sua igreja para cantar a sua glória, para meditar na sua glória, na sua vitória, e para que isso seja um deleite para o seu povo. E somente quando eu não me alegro na glória de Cristo, porque o entendimento daquele que está perdendo algo ao se privar do seu lazer, do seu dia, ele diz assim, é porque o dia é meu. Eu vou usar para mim, para o meu descanso, para o meu lazer. E para eu ter prazer nesse dia, eu preciso entender que esse dia foi estabelecido para
darmos exclusividade ao Senhor e nos alegrarmos nisso, e nós só vamos encontrar deleite se nós nos alegrarmos na glória de Cristo. E a glória de Cristo, ela nos coloca no nosso devido lugar. Nós, ao reconhecermos a glória de Cristo, nós, como Jonatas, olhamos para o Senhor e dizemos: Ele é digno de glória, nós não somos dignos de glória. Por isso nós nos alegramos nesse dia, nós olhamos para esse santo dia para falar sobre a vitória de Cristo, a vitória da sua ressurreição, a vitória da sua obra que nos redime, e nós nos alegramos nisso. Tão bom é o Senhor que nesse dia, que não é um fardo para nós, nós é que somos enriquecidos. O Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor que é imutável. E nós somos enriquecidos, somos beneficiados ao separarmos esse tempo para exclusividade, darmos a Ele a glória que lhe é devida. Assim como Saul ficou irado com a glória de Cristo, nós ficamos irados quando nós não percebemos o nosso devido lugar e a vida que nós temos que dar, viver dando glória ao Senhor, e o dia do Senhor é um elemento importante nessa cosmovisão bíblica, nesse entendimento correto da glória do Senhor e de como nós devemos viver uma vida saudável. O dia do Senhor, meus irmãos, ele é um padrão criacional. O Senhor, mesmo antes do pecado, o Senhor estabeleceu um dia para ser separado. Imagine você viver sem se alimentar, sem dormir. Imagine a desordem que o seu corpo vai ter. Porque o Senhor, Ele criou o homem para viver se alimentando, para viver trabalhando e descansando. E o Senhor criou o mundo para ser vivido dentro desse padrão, um dia em 7. 6 dias e um dia para ser entregue a Ele, porque Ele tem a glória devida. E nós vamos atribuir a glória devida a Ele, nos alimentarmos dEle nesse santo dia. Essa história da ira de Saul, ela também ilustra aquela cena recorrente lá nos evangelhos, quando os fariseus, eles continuamente vão ter ira com a glória de Cristo, eles vão fazer perguntas, fazer questionamentos, e quando Cristo derruba todos os seus argumentos, evidencia a doutrina deles sendo a doutrina errada, a cada milagre que Cristo faz, eles ficam furiosos. Eles não se alegram na glória de Cristo, e eles só vão descansar quando eles tirarem a vida do Senhor, e é exatamente isso que acontece nos evangelhos. Mas logo em seguida a narrativa nos apresenta agora, a partir do verso 11, o livramento de Mical. O texto diz: Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, e lhe disse: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã serás morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: Trazei-mo mesmo na cama para que eu mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: Porque ele me disse: Deixa-me ir, senão eu te mato. Outro filho de Saul agora está do lado de Davi. Mical se casa com Davi e agora ela vai tomar posição, ela vai ficar do lado de Davi. É uma cena que remonta a algumas cenas, do Antigo Testamento, especialmente aquela cena do engano de Jacó.
Também podemos encontrar alguns pontos de contato com a cena de Raabe, cenas assim de defesa por aquele que é enviado de Deus, mas alguns elementos de mentira, né, de engano no meio da cena. O fato é que Mical ajuda na fuga, ela protege a Davi, ela toma posição, ela como filha de Saul, mas ela decide ficar com do lado daquele que representa Cristo. Mas cada relato desse vai trazendo à tona alguns elementos, né, a vida deles, e aquela mulher tinha um ídolo do lar. Ela põe aquele ídolo lá na cama, coloca ali o engano, né? Ela não tem dificuldade nenhuma de mentir. Ela mente para o seu pai, ela faz o engano. Isso nos faz um pouco refletir sobre como era a educação bíblica que Saul dava para os seus filhos. Ele tinha tantos projetos, tantos ideais, tantas prioridades na sua vida. Cada vez mais, os relatos vão mostrando que ele é um homem que não é temente a Deus. Ele estava ali, muitas vezes com Samuel, nos sacrifícios, adorando o Senhor. Mas na sua casa, no palácio, tinha ídolos do lar. E foi exatamente esses ídolos do lar que a sua filha usou. Quando nós nos perdemos e nos apartamos do Senhor, uma das coisas que acontece conosco é que nós não lutamos as verdadeiras guerras, nós não priorizamos aquilo que deve ser priorizado. O ódio toma conta de Saul, o zelo pela sua glória, o zelo pelo trono, o zelo pelo reino e poder. Ele até conquistou várias vitórias, várias guerras contra os filisteus. Mas ele perdeu o coração dos seus filhos. A sua filha tem um ídolo do lar, dentro da casa. O texto também descreve a cena que é, de fato, o resultado da vida daquele que alimenta o coração com ódio, com mágoa. Ele acha que pode controlar isso, que pode controlar os eventos, e até um rei de uma nação. Se o rei dessa nação ele tem esse destino, essa conclusão, imagine qualquer um de nós. Aquele que alimenta o seu coração com ódio, ele vai colher sempre frustração, porque o ódio, a vingança, a maldade, ela meio que proclama que você vai encontrar paz quando você retaliar, quando você fizer a maldade a outra pessoa. Mas o texto descreve um homem que sempre encontra frustração. A frustração dele é porque Davi fugiu, mas mesmo que ele tivesse matado, tirado a vida de Davi, ele não iria conseguir encontrar a paz. O engano da mágoa, do ódio é exatamente esse. O ser humano pode ser enredado por essa falsa proclamação de que, ao retaliar, eu vou conseguir encontrar tranquilidade no meu coração. Na realidade, eu vou encontrar angústia sobre angústia, e eu não vou conseguir encontrar paz, eu vou encontrar frustração. A narrativa, os capítulos vão descrever isso, que continuamente vai estar no coração de Saul, esse anseio de que ele vai conseguir matar a Davi, vai encontrar a paz, e o que ele encontra, como a Bíblia diz, é como correr atrás do vento. Os projetos, os ideais de um homem ímpio, os anseios de uma plena realização nesta vida sem o Senhor, eles serão sempre frustrados. É como correr atrás do vento, correr atrás de sonhos que não vão saciar a alma, atrás de bens que não vão saciar a alma, que não vão resolver o problema do coração do homem. Ele confronta a Mical: por que me enganaste? E ela diz mais uma mentira, no versículo 17. Mais uma vez uma mentira. Parece como a cena lá de Jacó, né? Mentira, até o pelo de cabra que foi usado ali no texto de Gênesis, também é usado aqui, há alguns pontos de contato. Certamente o melhor caminho é o caminho
de ficar do lado do Redentor. Mas esse texto ele descreve, e nada mais tremendo do que essa narrativa a partir do verso 18, para descrever o poder do Senhor acima da maldade do homem, acima do ódio, acima da mágoa. O verso 18 diz: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe fizera, e se retiraram ele e Samuel e ficaram na casa dos profetas. No meio da crise, Saul vai ao velho Samuel, ali é o seu refúgio. Ele vai onde se estuda a palavra de Deus, onde ali estão os profetas, eles oram ao Senhor para Davi. Esse é o lugar de refúgio no meio da crise. Ele está no meio de uma dificuldade, o rei o odeia, quer tirar a sua vida. E ele vai à casa dos profetas, ao lugar de oração, ao lugar onde eles estudam a palavra de Deus. Ele vai a Samuel. Para Saul é exatamente o oposto, é o lugar do desprezo. Ele não quer saber se Samuel está lá, não quer saber se é a casa dos profetas. Ele manda mensageiros para ignorar o local e tirar a vida de Davi. O verso 19 descreve exatamente isso. Foi dito a Saul: eis que Davi está na casa dos profetas em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem Davi, os quais viram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Perceba, e isso vai se repetir ao longo desses versículos, porque a ênfase do texto é exatamente essa, não é o ódio, a maldade de Saul que alcança a vitória, mas é o poder de Deus por meio do seu Espírito que faz os mensageiros de Saul serem transformados. Aquele projeto não é concretizado. Aí, novamente, chega a informação para Saul, verso 21, avisado disto, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam eles que estão na casa dos profetas em Ramá. Então foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, que encaminhando profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e sem ela esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que se diz, está também Saul entre os profetas. Perceba, não é uma descrição da conversão de Saul, da bondade de Saul, mas é a descrição de um homem furioso caminhando para tirar a vida de outro homem sem nenhum motivo, apenas por arrogância, apenas por maldade. E à medida que ele vai caminhando, ele vai sendo quebrantado pelo Senhor, ao ponto que ele tira a sua túnica e ele se deita, ele se curva diante do Senhor. Verso 24, ele esteve deitado. O Senhor freou a sua fúria. O poder do Espírito, certamente, em mudar o coração dos eleitos, mas nesse caso aqui, em mudar o propósito do coração desse homem que planeja o mal, que quer fazer a maldade, em não por armas, não pela força, mas pelo poder do Senhor, do seu Espírito, ele o impede de que esse homem tire a vida de Davi. O Espírito que quebranta. A palavra de Deus nos diz que é exatamente o seu Espírito na pregação da palavra que muda os corações, que muda a mente, que opera, que fere o coração do homem, fere os meus argumentos, o meu orgulho, que me restaura do meu desânimo, que me dá consolo, que me encoraja, que me ensina sobre graça, sobre misericórdia, sobre perdão. É o Espírito de Deus que opera, meus irmãos, em nossos corações, quando nós estamos ouvindo a sua voz para sermos transformados,
para sairmos exatamente de um caminho de ódio, um caminho de ira, para um caminho de sermos pacificadores, para tratarmos com vingança, sairmos do caminho da vingança, para termos uma mente transformada, para passarmos a exercer graça e misericórdia, para exercermos perdão. É o Espírito de Deus, por meio da sua palavra, que transforma corações, que muda hábitos, que nos tirou de uma vida das trevas para nos dar sentido, para vivermos uma nova vida, uma vida nos caminhos do Senhor, para a glória do Senhor. Esse texto nos ensina isso, nos ensina sobre o poder de Deus por meio do seu Espírito em mudar corações. Se até Saul foi freado no seu caminho de ódio e de maldade, a palavra de Deus também nos ensina o que o Senhor faz profundamente em nossos corações por meio da sua palavra. É isso que nós podemos fazer ao evangelizar, ao alimentar o povo do Senhor, é pregar a palavra de Deus. É isso que nós podemos fazer ao educar os nossos filhos. A melhor coisa que nós podemos fazer para alcançar não uma conduta externa apenas, mas alcançar o coração dos nossos filhos, para mudar o interior e fazer com que eles temam o Senhor, é pregar a palavra de Deus. No meio de tanta mundo grego, né, em Corinto, e tantas filosofias, tantas ideologias, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, dizendo que Deus decidiu salvar o homem pela loucura da pregação. Ele usa esse termo naquele contexto porque a igreja estava meio que admirando tantas metodologias, tantos outros caminhos, que naquele contexto era o contexto dos gregos, dos filósofos, das metodologias, da valorização pela retórica. E o capítulo 1 ao capítulo 4 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre a simplicidade da pregação da palavra, ela exatamente que dá sabedoria, ela que salva, ela que muda os corações dos homens. Eles valorizavam tanto a retórica, a sabedoria, e tinham uma vida tão distorcida que passa a ser tratada do capítulo 5, né, em diante, problemas de imoralidade, problemas no casamento, problemas de litígio, problemas de idolatria, problemas de não lidar corretamente com a liberdade, né, problemas no culto, né, de uso de línguas, profecias. Tanta desordem havia até pessoas que pregavam que não haveria mais ressurreição, em 1 Coríntios 15. Uma valorização tão grande por métodos e desprezo pela palavra de Deus. Quando as pessoas se levantam, isso ocorre muito, é recorrente ao longo da história, né? A descoberta de novos métodos, novas metodologias, né? Uma característica muito grande, né? Não é que todas as pessoas que trazem novos métodos, eles são seitas ou heresias, mas a característica da seita e da heresia sempre tem isso, né? De descobrimos algo revolucionário. Mas nós precisamos tomar cuidado com uma apreciação muito grande a metodologia A ou B, especialmente se essas metodologias nos apartarem da simplicidade daquilo que é o método estabelecido por Deus para mudar os nossos corações, para alimentar o seu povo, que é a sua palavra, mediante o poder do seu Espírito. Por isso Paulo também fala ali em 1 Coríntios, dizendo que é o Espírito que ilumina, é o Espírito que transforma, né? Porque quando nós pregamos a palavra, nós analisamos o texto, não é que nós, puramente com um processo intelectual de análise do texto, nós vamos compreender a glória de Deus, se o Espírito de Deus não operar em nosso meio, iluminando os nossos olhos. Por isso, além de estudarmos e analisarmos e ouvirmos a pregação da palavra, nós dependemos ainda da iluminação do Espírito. E aí Paulo fala que o homem natural não consegue discernir as coisas espirituais. Ele está dizendo exatamente isso. Vocês apreciam tanto a retórica e a sabedoria, mas existe um ponto onde os eruditos desse mundo, eles não podem chegar,
porque há um conhecimento, uma percepção da glória de Deus que não é um processo puramente intelectual, é a operação do Espírito iluminando os nossos olhos para podermos discernir a verdade de Deus. Por isso, os sábios desse século não conseguem entender, ainda que eles possam ser eruditos na hermenêutica, eruditos na interpretação, mas sem o auxílio do Espírito, eles não podem ter o coração deles transformado. Na nossa teologia, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, de que primeiro o Espírito opera, para depois nós reagirmos diante da operação do Espírito. O homem, ao ser convertido, ao sair da morte para a vida, primeiro o Espírito opera e faz regeneração. A regeneração não é a consequência da nossa escolha, mas é a operação que antecede. O Senhor nos dá arrependimento, e aí o Senhor dá o arrependimento ao homem ímpio, e ele se arrepende. O Senhor dá a fé, e o homem responde com fé. O Senhor esse ato é a causa da reação do homem de sair da morte para a vida. E aí, como consequência do ato do Senhor, o homem pode reagir pela operação do Espírito do Senhor. Um outro conceito que esse texto nos ensina, meus irmãos, é sobre a soberania de Deus em nos proteger. Vivemos em um mundo mau, com tantas ideologias, tantos projetos, em homens que tentam tirar os nossos bens na rua, muitos assaltos, muitos problemas. E a ilusão do homem ímpio é que ele pode controlar, que ele tem o poder de fazer aquilo que ele quer. E esse texto descreve um rei que tem nas suas mãos um exército, e pelo poder do Espírito o Senhor faz ele se curvar para ilustrar exatamente a soberania de Deus, como Deus ele controla toda a história. Nós podemos, meus irmãos, ter problemas, lutas, desafios, cada um de nós tem a sua própria luta, mas ao meditarmos nessa verdade e saber que a nossa história e a história da humanidade está nas mãos do Senhor, que Ele é soberano e Ele controla a história, como nós podemos, apesar de não termos todos os nossos problemas resolvidos hoje, encontrar paz, de saber que a nossa vida não está entregue ao acaso, de saber que nós não temos certeza e não devemos esperar descansar a nossa alma na certeza do que vai acontecer conosco daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Se aquele projeto, aquele sonho, aquele anseio vai ser realizado ou não, mas o que nós precisamos aprender é descansar em Deus e encontrar tranquilidade para a nossa alma nisso, em que o Senhor é o soberano da nossa história, da nossa alma, da história do mundo. Precisamos encontrar descanso, aprendendo a confiar no Senhor. Nós somos o povo do Senhor, nós somos os crentes, mas é verdade que muitas vezes nós pecamos por incredulidade, nós ficamos angustiados porque nós queremos resolver tudo, né? Tirar todos os problemas da nossa frente, porque na realidade o nosso coração clama por não depender de Deus, não depender de Deus. E é exatamente quando nós aprendemos a depender do Senhor que nós vamos encontrar descanso para a nossa alma. Esse texto também nos ensina, meus irmãos, sobre a história da redenção. O Davi odiado representa Cristo sendo odiado. A verdade da palavra de Deus que separa pais e filhos, homens e homens, os filhos de Deus e os filhos do diabo, está sendo representada nesse texto. Há dois tipos de pessoas, os dois tipos de pessoas que existem no mundo. São representados aqui por Saul e Jonatas, os filhos de Deus e os filhos do diabo. A história da redenção, da verdade que muda corações pelo poder do Espírito de Deus, nós aprendemos nesse texto e nós usufruímos disso. A cada momento em que nós oramos, em que nós lemos a palavra do Senhor, nós usufruímos disso. O Senhor ele tem mudado os nossos corações. Louvado seja o seu nome por isso. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações.
Vamos orar ao Senhor. Damos graças, Senhor, por Tua palavra, por Tua bondade, porque na Tua palavra nós podemos meditar sobre o Evangelho, sobre a Tua graça, a Tua misericórdia, sobre como o Senhor nos salvou, nos tirou das trevas, pelo poder do Teu Espírito, e nos fez, ó Deus, nos levantou da morte para a vida, para sermos beneficiados ao exaltarmos o Teu santo nome. Damos graças por isso, Senhor. Nos abençoa, Senhor, aplicando a Tua verdade aos nossos corações e nos fazendo caminhar nessa verdade. Isso que nós Te oramos em nome de Cristo. Amém.